Shalom, shalom. Seja bem-vindo a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença de um novo dia, né? De um novo recomeçar, de uma nova oportunidade de fazermos diferente, de uma nova oportunidade de estarmos na presença. O Senhor nos agracia todos os dias com uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de estar na presença, de estar com Ele, né? Buscando o novo, o extraordinário de Deus. E hoje o tema que ele traz para nós é o dom do amor. Você tem o dom do amor? Pois bem, eu vou dizer para você, todos nós temos o dom do amor. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda a essa mesa. Bom dia a todos vocês, Silvia Helena, Pastor Paulo. Vamos chegando, se assentando, pegando aí seu café, seu chá, vai pegando aí a sua água, o seu suco. Vamos sentando nessa mesa que o Senhor nos convidou nessa manhã para tomarmos o nosso café com Ele, né? Louvado seja o nosso Deus que fez os céus e a terra, louvado seja o nosso Deus que nos convidou, que preparou tudo para que estivéssemos aqui nessa manhã em nome de Jesus, para que a luz dele resplandecesse sobre nós, para que a paz, né, tomasse todos os nossos corações, e é isso que ele quer fazer conosco, derramar sobre nós a paz, o amor, derramar sobre nós toda a graça, toda a bênção, derramar sobre nós toda a alegria, né? Então seja bem-vindo, Maria, Rose, João, Franco, Carlos, Luiz, Eva, vamos sentando a essa mesa, né? O Senhor já se agrada da presença de cada um de nós, de cada um de vocês, né? Louvado seja o nosso Deus que preparou esse novo dia, um dia de bênçãos, um dia de graça, né? Que a paz do Senhor adentre todos os corações nessa manhã, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, né? A essa mesa, seja bem-vindo a este lugar que o Senhor preparou. Agradeça pelo despertar de novo dia, agradeça porque o Senhor já fez, né, o extraordinário na nossa vida hoje, já nos deu dois grandes milagres. O primeiro milagre é o novo dia que Ele preparou para nós, né? O amanhecer de um novo dia, o resplandecer de um novo dia. E o outro milagre é o nosso despertar. Afinal, tantas pessoas não despertaram, não é mesmo? Tantas pessoas não tiveram a oportunidade de sentar na mesa com o Senhor. Mas você sim está tendo essa oportunidade. Você sim é convidado e o Senhor te convida para que você possa viver o extraordinário. O Senhor te convida para que você possa viver o novo, o renovo de Deus na sua vida, né? O reconstruir, o recomeçar, o renovar. Ah, o Senhor vai reestruturar tudo na sua vida em nome de Jesus. Basta que você comece a praticar o dom do amor, basta que você abra a porta, deixe ele entrar, porque ele está aí à porta. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Então, feliz daquele que abre a porta, e você que seja esse, né, que vai abrir a porta e deixar o nosso Senhor entrar, para você receber o renovo extraordinário dele. Que bom, né? Que é um novo dia, um novo amanhecer, tudo diferente. Como assim tudo diferente? Para mim tá tudo igual. Se você está na presença do Senhor, se você está sentado nessa mesa, atendeu esse convite, é porque algo novo já está começando a acontecer. E você nunca vai sair de um devocional como esse, você nunca vai sair de um momento na presença do Senhor da mesma forma que você entrou. Nunca. É que ele vai transformando primeiro aqui dentro. Talvez os seus olhos, a sua visão não enxergue, porque a visão é humana, né? Mas a vista é humana, mas a visão ela é espiritual. Então a visão espiritual, tudo já está sendo transformado aí dentro, mas na sua vista humana talvez você não está vendo, mas confie, acredite que o Senhor está fazendo um renovo e o extraordinário na sua vida. Encha-se da graça do Senhor, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer o novo. Nós vamos orar, vamos agradecer por esse dia, vamos nos revestir da armadura do Espírito Santo para estarmos preparados para vivenciar tudo o que nós precisamos vivenciar hoje, para que nós possamos estar blindados, selados, para que nenhuma seta, nem um dardo inflamado do inimigo nos alcance, para que todo mal saia da nossa casa. Então vai colocando aqui todos os seus pedidos, o nome daqueles que você quer interceder, que você quer que o Senhor alinhe, né, os pensamentos, a conduta, que traga de volta para a casa do Senhor, que traga de volta para a casa física mesmo, aqueles que estão de alguma forma perdidos. É você, né? Praticar o dom do amor é isso, interceder por estes, é lutar por estes,
antes é lutar pelo próximo, né? Você precisa primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Então você também precisa se amar. E para se amar você precisa curar as feridas aí dentro, precisa elevar essa autoestima. E é só na presença do Senhor que isso acontece. Jesus é especialista em curar feridas da alma e Ele te convida nessa manhã para que Ele cure as feridas da sua alma em nome de Jesus, para que Ele cure tudo aquilo, né, que tem te feito sofrer por todo o tempo, mas agora é hora de você tomar a decisão de vivenciar, experienciar e praticar o dom do amor, porque quanto mais a gente ama, quanto mais a gente pratica o amor, mais a gente recebe o amor do nosso Pai, mais a gente recebe as bênçãos do Pai. E Ele tem bênçãos extraordinárias para você. Ele tem amor incalculável para derramar sobre a sua vida. Mas você precisa querer, você precisa abrir a porta, você precisa dizer para Ele: entra, Pai, faz morada, transforma, renova, faz o que precisa ser feito, faça o extraordinário, o renovo, né, de Deus na minha vida. Senhor, eu me entrego a Ti, eu peço perdão pelos meus erros, peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, suas faltas, pelas vezes que você magoou o coração de Deus, o coração do seu próximo. Se arrependa, é tempo de arrependimento, né? O arrependimento é o primeiro passo para que a mudança comece a acontecer. E o dom do amor, ao ser praticado, vai transformar toda a sua vida, porque o amor é o próprio Deus, né? O amor é o próprio Jesus, e amar, né, sobre todas as coisas. E quando Deus é o centro da sua vida, tudo à sua volta muda. É a isso que o Senhor te convida a praticar o dom do amor, para que tudo à sua volta possa mudar, para que tudo à sua volta possa transformar e para que o Senhor possa alinhar. As coisas precisam ser, né, movimentadas, as coisas precisam ser tiradas do lugar. É aquela faxina, né, onde todos os móveis vão para cima, alguns vão ser jogados fora, algumas coisas vão ser mudadas, algumas coisas vão ser consertadas, nada quebrado, nada, sabe, nada rachado. Ah, tá quebrado, tá rachado, não tá funcionando. Se não tem conserto, vai, manda isso embora, libera a sua casa, libera a sua vida em todos os aspectos. O Senhor quer encher esses espaços, não de coisas velhas, mas do novo de Deus. E não dá para se colocar vinho novo em odre velho. Então Ele precisa renovar você para que o vinho novo possa adentrar no seu coração. Ele precisa renovar você para que o vinho novo possa habitar aí nesse coração em nome de Jesus. Então faça isso, se entregue, né? Agora nós vamos orar. Tenhamos sim um dia abençoado, Claudiane, a paz de Jesus, e nós teremos, em nome de Jesus. Bom dia, Adriano, bom dia, Marlúcia, bom dia, Conceição, bom dia a todos vocês que estão chegando. Que bom que vocês aceitaram o convite do Senhor para sentar nessa mesa e tomar um café, né, com o Senhor, tomar aí um chá e receber tantas bênçãos e tantas graças. Nós vamos orar sim em nome de Jesus por todos vocês, por todos nós, pela nossa parentela, por aqueles que estão afastados. Nós vamos nos revestir todos nós agora. Se você pode aí, fecha seus olhos, né? Se você pode, fecha seus olhos físicos. Se não pode, fecha os olhos da alma, mas abra o coração, porque o Senhor vai derramar sobre nós agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia, Papai. Que bom que estamos aqui desde a madrugada. Tu és bem-vindo aqui nesta casa, nesta mesa, neste lar. Tu és bem-vindo na casa de cada um dos seus filhos, Pai. Tu és bem-vindo no nosso coração, na nossa vida. Ah, Senhor, toma posse de tudo aquilo que é seu. Toma o leme da nossa vida em suas mãos, Senhor. Tu és sempre bem-vindo. Obrigada porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e se renovam todas as manhãs. Obrigada por esse novo dia, Pai, por essa nova oportunidade de fazermos diferente. Obrigada pelo despertar, Pai, para a oportunidade de mais um dia na nossa vida. Em nome de Jesus, que esse dia possamos passar na sua presença e todos os outros que virão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigada pelos seus filhos terem aceitado os convites do Senhor a sentar essa mesa. Obrigada, Senhor. E que eles não guardem somente para eles, que não sejam egoístas, não pratiquem o egoísmo, Senhor. Que eles possam receber toda a graça, toda a bênção, toda a semente que o Senhor vai derramar aqui, Pai, já tem derramado desde o começo, mas que eles possam transbordar na vida de outras pessoas, encaminhando este devocional, levando essa palavra a outros corações, para que mais e mais pessoas possam praticar o dom do amor, Pai. O fato de a ação de estarem, né, transbordando na vida do outro é uma forma de praticar o dom do amor, em nome de Jesus. Pai, agora
Revista-nos da sua armadura, revista-nos da sua armadura blindada, ajustada, revista a nós que estamos aqui, aqueles que vão passar por esse devocional e toda a nossa parentela, revista meus pais, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos, revista os amigos e revista a parentela dos seus filhos que aqui estão, aqueles que estão afastados, aqueles que foram embora, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão, Pai, na pornografia, aqueles que estão no vício das drogas, dos remédios, Senhor, da bebida, dos jogos, da pornografia, do sexo desvairado. Senhor, aqueles que estão perdidos sem rumo. Senhor, direciona, traga-os de volta para casa em nome de Jesus. Realinhe o DNA dos seus filhos, Pai. Pai, limpe os pensamentos e revista-os agora da armadura do Espírito Santo, para que todos nós estejamos blindados, selados, para que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Pai amado, passa seu sangue nos umbrais das nossas portas, adentre sobre essas casas agora com seus anjos de guerra e de batalha, adentre nesses lares agora e vá destronando todo o mal, Pai. Vai destronando todo o mal que está no coração, arranca toda a erva daninha, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a soberba, toda a raiva, todo o ódio, toda a ira, seja agora arrancada do coração da vida dos seus filhos. Alinhe os pensamentos, Pai, arranca a perturbação, Senhor. Arranque os palavrões da boca dos seus filhos, Senhor. Arranque todas as condutas que não pertencem a Ti. Pai, arranca dessas casas as contendas que o inimigo colocou, as brigas, as separações, as divisões. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda e qualquer ação do inimigo, que agora todo o mal bata em retirada, Pai, e vá levando consigo tudo aquilo que tinha depositado. Pai, os enganos, as traições, o adultério, Pai, a fornicação, as mentiras, o alcoolismo, as drogas, as jogatinas, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, caia por terra tudo agora, em nome de Jesus. A violência, o abuso, Pai. O abuso não só físico, mas o abuso psicológico, que muitas vezes é muito mais dolorido do que qualquer abuso físico, Pai. Pai, que arranque todas as tristezas dos corações, Pai. Destrona, Pai, a depressão, destrona a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, Senhor, borderline, o bipolar, todas as doenças físicas que acometeram seus filhos agora, que caiam por terra, que caia por terra o diabetes, a esquizofrenia, todos os tipos de câncer, Pai, caiam por terra, todos os nódulos sejam dissolvidos agora em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, restaure, realinhe o DNA dos seus filhos, a saúde, Pai, assim como o Senhor fez cada um de nós, devolva a saúde dos seus filhos, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde financeira, a saúde profissional, a saúde nos relacionamentos, a saúde em relação a si mesmo, Pai, que possamos nos amar, porque para nós amarmos o nosso próximo, nós precisamos nos amar, e destrona tudo aquilo que o inimigo colocou e desalinhar todas essas coisas na nossa vida, Pai. Abra os cativeiros, Senhor, quebra os cadeados, abra as celas, chama seus filhos para fora agora, em nome de Jesus, e que o mal agora saia de todos os ambientes dessa casa, saia deste leito, saia desse quarto, saia dessa cozinha, saia desse banheiro, dessa sala, desse quintal, saia dessa despensa, saia da parte elétrica, saia dos equipamentos, saia dos espelhos, dos quadros, saia tudo agora, que os anjos de guerra agora expulse todo o mal e bata em retirada dessa casa em nome de Jesus. Coloca diante desses lares, dessas casas, Pai, sentinelas de fogo, espadas e fogo na mão, para que nenhum mal possa entrar mais. Pode ser nossos parentes, Pai, mas o mal vai ficar lá fora. Tudo vai ficar lá fora que não pertence a Ti, vai entrar somente o amor. O dom do amor reinará sobre esses lares, essas casas e esses corações, em nome de Jesus. Coloca sobre todos nós, Pai, todas nossas casas, nossos lares, nossas parentelas, seus filhos aqui, toda a parentela. Coloca a redoma de fogo e de vidro sobre esses lares. Pai, intransponíveis, para que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo nos alcance. Que nós estejamos firmes e fortes, com as nossas armaduras ajustadas, alinhadas, Pai, para viver todo novo, todo extraordinário que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos discernimento e sabedoria, para possamos receber
toda e qualquer palavra, todo testemunho, todo ensinamento que o Senhor já está derramando e vai continuar derramando sobre todo esse dia, Pai, sobre a nossa vida, e que esses sejam sementes lançadas diretamente ao nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos, não somente para nos alimentar, mas para alimentar todos os nossos e todos aqueles que para a nossa vida passarem, em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra, Pai, que esse devocional alcance nações e gerações e que muitas, milhares de almas sejam ganhas, Pai, a partir do dom do amor praticado pelos seus filhos que vão compartilhar, que vão se inscrever, que vão simplesmente dar o que precisa ser dado nas redes sociais, que vão encaminhar o que precisa ser encaminhado, que vão se inscrever, tudo, Senhor, que precisa para que esse devocional alcance muito mais corações. Não por esse devocional, Pai, muito menos por mim, mas para que a sua palavra, Pai, seja levada para mais e mais lugares e mais almas sejam ganhas em nome de Jesus. Que onde colocarmos os nossos pés hoje, Senhor, sintam a sua presença e não a nossa, que diminua a nós, Pai, e resplandeça em nós a sua face, que possamos exalar o seu perfume, mas só nos deixe ir, onde o Senhor for conosco, à nossa frente, como fizestes com teu servo Moisés, seja a nossa coluna de fumaça durante o dia e nossa coluna de fogo durante a noite. Espírito Santo de Deus, encha-lhes do fogo do seu poder, o avivamento se instale agora no coração dos seus filhos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja, né, o nosso Deus que fez os céus e a terra. Vamos pegar aí nosso café, né, para que a gente possa tomar o nosso café, o nosso chá e continuarmos recebendo, né, tudo que o Senhor tem para entregar. Abra o seu coração, o Senhor tem algo extraordinário, tem um novo para você, um bom café para você. Enquanto isso, vai compartilhando esse devocional. Tem alguém precisando praticar o dom do amor, tem alguém precisando colocar em prática isso na vida em nome de Jesus. E você que vai lembrá-lo, é você que vai tocar nesse coração, mandando esse devocional e essa palavra de Deus. Amém? Um bom café, um bom chá para você, em nome de Jesus. Louvado seja, né? O nosso Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que fez os céus e a terra para nós, que preparou esse dia, independente dos desertos, independente das circunstâncias. Eu não sei o que você passou essa noite, eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, mas o que eu sei é que o nosso Deus te sustenta. E Ele te sustentou até aqui. E demos graças, né? Obrigada, papai, por nos sustentar até aqui. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja, né? O nosso Deus. Que bom que nós temos um Pai. Sim, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que senta na mesa conosco, um Pai que faz questão de nos convidar para tomar um café, um Pai que faz questão de dizer para nós que nós temos o dom do amor e nós temos que praticá-lo em nome de Jesus. O amor é uma moeda incalculável, de valor incalculável, né, que abre portas do céu sobre nós. Jesus é o próprio amor, né? O próprio amor encarnado. Então que nós possamos praticar esse amor em nome de Jesus, glória a Deus, né? Vamos continuar colocando os pedidos aí, no final nós vamos alinhar todos esses pedidos e o Senhor já está recebendo os pedidos de cada um de vocês, Pai. Ah, Paizinho amado, alinhe cada pedido segundo os princípios, né? Segundo os propósitos que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Alinhe esses pedidos, receba esses pedidos, Pai, e conceda-os conforme a sua graça, conforme a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Realinha a saúde dos seus filhos, realinha o DNA, em nome de Jesus. Restaura, né? Revigore seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Abra seu coração e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer em 1 João 4:8. Olha que lindo. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, é porque você não conhece a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é amor. Ele é puro amor. Ele é só amor. Esse é o nosso Deus. O Deus extraordinário, né? O Deus do renovo, o Deus do extraordinário. É puro amor. Então, se você não ama, você não o conhece. Mas se você está querendo conhecê-lo, hoje ele está na sua mesa, né? Quando eu disser tchau para você, esse devocional não vai terminar. Você vai ficar aí com ele. Aí é hora de você se derramar, é hora de você se entregar, é hora de você falar, abrir para ele o seu coração, dizer para ele, Pai, me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar.
Eu abro mão, Pai, eu me arrependo de todos os meus erros e eu quero ter um novo coração. Dai-me um coração semelhante ao de Jesus. Dai-me um olhar semelhante ao de Jesus. Dai-me uma audição, um olfato, um tato, um paladar, uma visão, atitudes semelhantes ao de Jesus. Ah, Senhor, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus eu tomo posse hoje. Aleluia, glória a Deus. Aqui no texto diz assim, ó. Sem dúvida, um dos maiores presentes concedidos por Deus é o dom do amor. Amar e ser amado é uma experiência extraordinária. O amor é um presente valioso, mas lamentavelmente, por diversas razões, muitas pessoas têm deixado de desfrutar da verdadeira essência do amor. Reconheço que existem inúmeros obstáculos que podem nos impedir de vivenciá-lo. Às vezes, as circunstâncias não dependem apenas de nós, e diversas barreiras surgem para neutralizar o amor em nosso coração. Se você se encontra em uma situação assim, permita-me compartilhar um testemunho pessoal que pode lhe trazer esperança. Quando eu era criança, não tinha um lar funcional e vivia carente de amor. Contudo, sonhava em ter meus próprios filhos e construir uma família para dar a ela aquilo que não recebi. Imaginava como seria ser pai, mas nada se comparou à verdadeira alegria que experimentei ao realizar esse sonho de ter meus filhos, João Pedro e Isabela, que se tornaram as coroas da nossa família. Compartilho isso para ressaltar a importância de amar e demonstrar esse sentimento. Ainda que seu ambiente seja difícil e hostil, há manifestações de cuidado e afeto. Você foi alcançado pelo amor do Pai e deve compartilhá-lo, levando assim transformação a seu ambiente familiar. Não permita que a rotina e o comodismo façam com que as demonstrações de amor sejam atrofiadas em seu lar. Deixe claro, por meio de palavras e atitudes, quanto você ama e se preocupa com os que estão ao seu redor. Assim, valorize e celebre esta graça extraordinária dada por Deus a nós, que é o amor. Então, valorize e celebre essa graça extraordinária dada por Deus a nós, que é o amor. O Senhor nos deu o amor. Ele mandou o próprio amor encarnado para habitar entre nós. E esse amor se entregou na cruz por cada um de nós. Cada gota derramada ali, gota de amor por nós. Que nós possamos aprender a também praticar o amor como Jesus praticou, né? A também nos entregar como Jesus se entregou. A também, né, nos deixar com que a graça de Deus refaça em nossa vida, como Jesus, né, nos ensina, mas que nós sejamos humildes, mas que caia por terra da nossa vida todo o orgulho, toda a soberba, toda a arrogância, tá? Sabe? Toda tipo o posicionamento do mundo. Uma coisa é você ser posicionado em Cristo Jesus. Outra coisa é você posicionado segundo o mundo. Uma coisa é você ser empoderado do Espírito Santo. Outra coisa é você ser empoderado das coisas do mundo. São visões totalmente diferentes. E só naquela que diz respeito a Deus é que o amor está presente. Só naquela que diz respeito ao vivenciar os ensinamentos de Deus é que o amor está presente. Então que você possa escolher essa. Que essa seja a sua escolha, a sua melhor escolha. Todos os dias nós precisamos escolher a Deus. Nós temos o livre-arbítrio, o Pai nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas, mas Ele quer, né? A alegria dele é que nós todos os dias escolhamos caminhar com Ele, que a gente possa escolher caminhar com Ele, que a escolha sempre seja Jesus, que a nossa escolha sempre seja Jesus, sem termos dúvida, sem termos que questionar, sem termos que né, sequer entrar em contradição, que seja essa, né, o nosso pensamento, a nossa direção, o nosso foco seja Jesus. Porque quando a gente foca em Jesus, a gente não olha mais para as circunstâncias, a gente não olha mais para as adversidades. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu não sei qual é o seu deserto, assim como você também não sabe o meu. Não fique achando que as pessoas, porque estão aqui na frente de uma câmera, ou estão aí, quando você passa os seus rios, você vê naquelas fotos lindas, você vê naquelas imagens lindas, que a vida é só aquilo, não. As pessoas são feitas, sim, de alegrias e de tristezas. Lembra, a vida, para ser vivida, ela é pico e vale. Pico e vale. Sabe um coração batendo, um eletro? Lembra de um eletro? Se ele estiver reto, morreu, gente. Ali morreu, né? Você vai ouvir o barulhinho lá, aquele pi, porque morreu. Talvez tenha área na sua vida que você está ouvindo esse barulho, mas hoje o Senhor te chama para ressuscitar essas horas.
Senhor, essas áreas da sua vida, ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, o seu amor próprio, ressuscitar o seu relacionamento, ressuscitar a proatividade, né? Que às vezes você está aí na procrastinação, você está entregue à preguiça, à zona de conforto. E a zona de conforto não é de Deus. Então que você queira ter para sua vida pico e vale, pico e vale. Que a gente sobe, a gente desce. E quando a gente desce, a gente é impulsionado a subir de novo. E é assim que a gente tem que viver a nossa vida na presença do Senhor. Porque Jesus jamais, nem Deus, jamais disse para nós que a gente não teria guerras. Jamais disse para nós que a gente não teria as dificuldades, muito pelo contrário, são as guerras, são os desertos, são as tribulações, são as batalhas que nos moldam, que nos prepara para que quando a gente pisar na nossa terra prometida, a gente esteja preparado e saiba dar valor. Sabe aquela coisa de não ganhar nada de mão beijada? Sabe, o nosso mestre Jesus, ele não dava peixe não, ele ensinava a pescar. Ah, Fabiana, mas ele fez aparecer um monte de peixes lá, mas naquele momento ele estava dando uma grande lição de aprendizado, uma grande lição de fé àqueles homens. Então são circunstâncias, mas Jesus, ele sempre nos ensinou a como fazer. Ele fazia para demonstrar como precisava. Quando ele teve o ato de lavar os pés de seus apóstolos, ele estava nos ensinando o que era ser humilde. Quando ele servia primeiramente a todos para depois ele ser servido, ele estava mostrando o que é amor ao próximo, o que é ser humilde, não se colocar à frente, não se achar o bambambam, não se achar que você está... E olha que ele podia, hein? Ele era totalmente, né, ali paparicado, tinha aqueles que queriam, né, colocar ele já numa redoma naquele momento, mas ele dizia que, né, ele mostrava a humildade em todas as circunstâncias. E que a gente possa fazer isso na nossa vida, mostrar a humildade em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque a humildade, ela é uma grande chave e ela abre portas dos céus para nós, sermos humildes. Então, se você é como eu já fui, estou, né, cada dia mais sendo lapidada, mas se você é orgulhoso, se você tem atitudes de achar que você é independente, que você não precisa de ninguém, que caia por terra hoje, porque nós precisamos ser totalmente dependentes, mas é de Deus. Né? Praticar o dom do amor também é ser dependente de Deus. Não é dependente dos outros, do que as pessoas vão falar, do que o mundo vai falar, do que a vizinha vai falar, do que a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho. Não importa. O que importa, quem deve falar sobre a sua vida e a opinião que deve importar é apenas a do Pai, é apenas a de Deus, né? Essa é a importância, essa é a opinião que importa. Dos demais, gente, somos todos feitos da mesma carne, da mesma matéria. Por que se sobressair sobre a vida dos outros? Nem nós devemos querer conduzir a vida dos outros e nem nós podemos deixar com que os outros conduzam a nossa vida. O único que tem o poder para conduzir a nossa vida e deve conduzir a nossa vida e nós devemos deixar é o nosso Deus. É Ele que sabe quem nós somos, sabe as nossas capacidades. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você sabe quantos fios você tem na sua cabeça? Não, né? Mas o Pai sabe. Você sabe quantos dias você vai viver aqui nessa terra, onde você é um turista, né? Você é passageiro aqui? Você sabe? Não, mas Ele sabe. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não, mas Ele sabe. Então, Ele sabe muito mais. Você sabe todas as suas capacidades? Não, né? Não sabe, mas Ele sabe. Então, quando ele traz tribulações para a sua vida, não é para você se revoltar. O nível das tribulações e do deserto que você tem que atravessar, o nível do processo é equiparado ao tamanho da vitória. Ao tamanho da vitória. Sim, isso mesmo. Então, talvez você possa estar dizendo assim agora: nossa, então a minha vitória é muito grande, né? Porque o que eu tô passando, Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, o que eu tô passando, mas deixa eu dizer para você, sim, a sua vitória é muito grande. Em Cristo Jesus não tem pequenez. Em Deus não tem coisas pequenas. O nosso Deus, ele age nos detalhes, mas o resultado é sempre extraordinário. O resultado é sempre incalculável. A nossa imaginação, gente, não consegue alcançar o que Deus tem para nós e o que Ele quer fazer. Por isso que quando alguma coisa na sua vida acontece, se você perdeu alguma coisa, se você perdeu alguém, se você se desfez de alguma coisa, perdeu um emprego, perdeu, sabe, um ser, ou qualquer coisa que tenha acontecido, foi enganado, foi traído, seja o que for, você simplesmente não tem que questionar. A palavra porquê não nos cabe usar com o nosso Pai.
Ai, pai, por que que eu tô passando por isso? Não, pergunta errada, pergunta errada. O que você tem que perguntar é, pai, o que eu preciso aprender com isso que eu tô passando? Pai, eu tô no deserto, eu sei, eu reconheço, a minha vida é sua, mas eu sei que desertos vêm, aquilo você tá chorando, aquilo você tá sangrando, você tá aí se prostrado no chão, quebrado, sem conseguir andar, mas você vai dizer pra ele, pai, eu tô aqui, o senhor tá vendo a minha condição, não tô conseguindo levantar dessa cama, mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas, não cabem a mim. O que eu quero que o Senhor me ensina, pai, que o Senhor me mostra, Espírito Santo, o que eu preciso aprender com tudo isso, para que eu não volte mais para esse lugar. Como eu saio desse lugar? Essas são as duas perguntas que você faz. Como eu saio desse lugar? O que eu preciso aprender? Que lição é essa que eu tenho que aprender para que eu não mais fique de DP nessa matéria? Porque às vezes você está vivendo um círculo vicioso. Você vai, sai do lugar, volta de novo, vai, sai do lugar, volta. Tempos em tempos você está voltando para aquele lugar. É porque você não está aprendendo totalmente a lição. Aquela lição e você está ficando de DP e precisando voltar nessa matéria. Mas você precisa passar nessa prova. Passar nessa prova, sim, muito acima da média. Em Cristo Jesus você passa sempre acima da média. Mas você precisa estar com Ele. E estar com Deus, estar, né, na presença, é todos os dias. Ainda que 5 minutos do seu dia você precisa tirar para estar na presença do Senhor. E de preferência que sejam os primeiros, as primícias do seu dia. Porque para Deus nós temos que dar o que é melhor de nós, o melhor de nós. E os primeiros momentos do dia é o melhor de nós, é o melhor do nosso tempo, porque nós ainda não estamos contaminados pelo barulho do mundo, pelas coisas do mundo. Então que a gente possa oferecer e ofertar ao nosso Deus esse tempo. Esse tempo. E mais do que isso, quando você está aqui, ó, se preparando, né, para o seu novo dia, aí você vem para um devocional como esse, ou você faz 5 minutos ali de oração com o Pai, ele vai te encher, te revestir da armadura do Espírito Santo, vai te preparar para que você possa viver um dia, mais um dia na presença. Um dia onde haverá dificuldades, haverá tribulações, mas você vai vencer porque você está em Cristo Jesus e Ele batalha por você. Ele batalha por você. Isso é alimentar a fé. Então eu sei que sozinho é difícil. Então venha para o devocional. Foi isso que eu pratiquei na minha vida. Era muito difícil sozinha buscar permanecer na presença. Então eu comecei a buscar referências, né? Que eu podia seguir, que eu podia me colocar e que me traziam a presença de Deus. E foi essas referências que me ajudaram. E eu agradeço muito todas as referências que eu já tive, todas as pessoas que de alguma forma me apresentaram cada vez mais de Deus, né? Hoje eu estou congregando no Ministério Global Fire, é um ministério online, né? Onde a gente trabalha tantas áreas e o Senhor é o único foco. Jesus é o único objetivo, né? E a gente estuda, aprende sobre o avivamento, a libertação e tantas outras coisas que eu busco trazer aqui para vocês sempre, que eu trago para as mulheres do grupo Kadosh. Tem um grupo Kadosh, que é um grupo de estudos da palavra do Senhor, onde eu sento com mulheres, todos os dias a gente se alimenta de um capítulo, né, da Bíblia. Agora nós estamos lendo o Evangelho de Mateus e tanto tem nos ensinado sobre a vida de Jesus e a biografia de Jesus, porque a gente precisa, para se manter na palavra, para a gente poder praticar verdadeiramente o dom do amor, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. E só lendo que a gente vai conhecer, só refletindo, só se colocando na presença e pedindo que o Pai traga para nós todo o ensinamento. É só assim que a gente vai aprender. A gente não consegue aprender de uma outra forma. Então que você possa, se você mulher quiser aprender mais da palavra do Senhor, venha para o grupo Kadosh, coloca aí no privado, né? Que eu vou entrar em contato com você, mas assim, eu vou ser bem sincera com você, tá? Só venha se você realmente for participar. Porque quando a gente fala aqui, muita gente fala que quer, aí entra no grupo, eu não quero quantidade de pessoas, o pai não se importa com quantidade, ele se importa com qualidade, e depois a pessoa não aparece mais. Ela não vem no encontro, ela não dá uma, sabe, um ok, um oi, a gente não sabe se está sendo alimentado ou não, se está, né, precisando de alguma coisa, de algum direcionamento que a gente pode dar, pode ajudar, né, como instrumentos do Senhor, a gente se coloca à disposição e o Espírito Santo vai agir. Então, é isso que eu falo para vocês. Só venha, só manda para mim no privado, eu quero, se você, mulher, tiver realmente a intenção, né? Porque a gente, e é isso, é muito caminhar com Jesus, não é coisa fácil, porque a gente precisa fazer renúncias e a gente precisa mudar hábitos, ter novos hábitos, inclusive incluir na nossa vida hábitos, né, que a gente pode colocar esses hábitos para mudar o nosso comportamento em nome de Jesus. Eu agradeço, Roseli, toda a honra e toda a glória de Deus seja dada a Deus, né?
obrigada aí, mas é a glória toda do Senhor. Ele lembrou e ouviu a sua voz, né, o seu pedido. A Roseli está dizendo, né, que ela orava e pedia para Deus enviar pessoas do céu para ajudar ela, a encaminhar ela, né, com Deus, na presença de Deus. E que Deus colocou a minha pessoa na vida dela e ela agradece. Na verdade, Deus ouviu a oração dela, né, e usou-me a mim porque eu me coloquei à disposição. Se eu não tivesse me colocado à disposição, Roseli, ele ia colocar outra pessoa, porque ele conhece o seu coração, ele viu o seu coração e a sua intenção, o quanto você tinha vontade. E aí ele aliou, né, a sua vontade à minha servidão, né? Então o que que a gente faz, né? A gente agradece. Eu que agradeço por poder estar sendo usada por Deus para alcançar tantos corações. E assim, e Deus vai usar você também, porque ele não trouxe você aqui nessa manhã para receber essa palavra à toa. Nada, coisa de Deus nunca é aleatório. As coisas de Deus nunca é por acaso. Sempre tem um propósito. Então ele quer aqui curar suas feridas, para que através das suas feridas curadas, ele cure outras feridas e muito mais. Porque assim, né? É uma rede, vai se espalhando. Então quando ele cura você, ele muda a sua vida, ele transforma a sua vida, mas através da sua vida ele vai curar muito mais. Em nome de Jesus. Não só os seus, mas também todas as pessoas que pela sua vida passarem. Então é isso. Quando eu me coloquei à disposição do Senhor, é isso, para que Ele me curasse e me usasse para curar outras vidas. Porque pessoas curadas, elas curam, mas pessoas feridas ferem. Então, se você hoje está na condição de pessoas que ferem outras pessoas, e geralmente a gente fere as pessoas que a gente mais ama, né? Antes que essa pessoa chegue ao ponto de esgotar todos os seus limites e saia, né, de uma vez da sua vida, que você possa simplesmente, né, resgatar esse amor, que você possa simplesmente, né, pedir ao Senhor que te ajude a não mais agir, que te cure para que você possa ajudar também na cura dessa outra pessoa, porque ela está ferida, né, dessas outras pessoas que você magoou de alguma forma. Porque o mundo, ele já fere a gente o tempo todo, e ainda mais a gente é ferido também pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que dedicamos a nossa vida. Mas o Senhor quer transformar tudo isso, e Ele te chamou nessa manhã para isso. Então não foi, você não passou aqui por acaso, você não chegou por acaso nesse devocional. Não tem acaso nas coisas de Deus. Ele te trouxe, Ele te convidou para sentar nessa mesa. Creia nisso, é porque Ele tem algo para falar diretamente ao seu coração. Eu não sei que palavra que é, eu não sei que resposta você está esperando, mas o Senhor tem a resposta certa para te dar essa manhã. E Ele diz para você que você precisa praticar o dom do amor. Esse é o primeiro passo. E quando você se arrepende dos seus erros, é uma maneira de você praticar o dom do amor. Quando você doa, é uma maneira de praticar o dom do amor. Quando você se coloca na presença do Senhor, todos os dias você está praticando o dom do amor. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você se entrega, você está praticando o dom do amor. Quando você pensa no outro, você tem compaixão, você não julga, você não critica, você não leva aquela fofoca pra frente, você não coloca mais lenha na fogueira, você é o apacentador, em você as conversas terminam, né? Você não dá sequência e tudo mais. Isso é praticar o dom do amor. Então é a isso que o Senhor está te convidando nessa manhã. E a frase de hoje é: mesmo que tenham errado com você, compreenda que você nasceu para amar intensamente. Olha que forte isso, né? Mesmo que tenham errado com você. Já erraram comigo. Ah, como erraram comigo. E eu tenho certeza que já erraram muito com você. Eu já errei com muitas pessoas. Eu tenho certeza que você também já errou com tantas pessoas. Mas o Senhor nos diz que mesmo que tenham errado conosco, isso não é justificativa para a gente errar com os outros também. A gente não tem que fazer isso. As pessoas erram conosco, mas nós nascemos para amar intensamente. Então, que a gente possa resgatar isso em nós e passar a amar intensamente, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler hoje Salmos 46. Então, abre aí a sua Bíblia, né? Devocional tem palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, vamos ler Salmos 46. Em Salmos 46, olha que lindo esse tema, né? Deus é a nossa segurança e paz. Nada no mundo vai te trazer segurança. Dinheiro não te traz segurança, né? As pessoas não te trazem segurança, um bom emprego não te traz segurança, uma boa casa, um bom carro, nada disso te traz segurança. Talvez te traga a segurança que o mundo prega, mas a verdadeira segurança você só tem em Deus. Você só tem em Deus. É Ele. Se Ele não está fazendo parte da sua vida, você vai continuar sentindo esse vazio,
essa lacuna, essa inconstância, essa insegurança nas coisas. Então hoje ele te convida a sentir a verdadeira segurança, mas é na presença dele. Amém? Abre aí seu coração. Salmos 46. Deus é a nossa segurança e paz. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura, em nome de Jesus. Deus, o Rei de toda a terra, Deus é o Rei de toda a terra, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Sim, o nosso Deus é o mesmo, ele é imutável, ele não muda. O mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Davi, de José, de Ana, o mesmo Deus de tantos outros, né, que a Bíblia nos traz como exemplo. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. E esse Deus que amou, né, todo o seu povo, o povo de Israel, e os libertou daquela escravidão do Egito, ele quer libertar você desses cativeiros espirituais e até mesmo às vezes cativeiros físicos, né? Cativeiros nos seus relacionamentos, cativeiros no seu trabalho, cativeiros em tantas áreas da sua vida. Ele quer quebrar, ele quer romper esses cativeiros e te resgatar. Ele quer quebrar esses cadeados, ele quer quebrar essas celas, ele quer te chamar para fora e te fazer reviver como ele fez com Lázaro. Mas para isso você precisa querer, né? A gente não tem mudança quando a pessoa não quer. Sabe aquela história que diz assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Eu não creio nisso e em Deus não tem isso. Porque o nosso Deus, né? Ele pode fazer a mudança extraordinária. Mas a pessoa precisa querer. Lembra dos cegos, dos coxos, dos leprosos, dos doentes, dos endemoniados. Todos queriam a libertação. Todos queriam a cura. Todos queriam a mudança. Todos entenderam que algo estava errado com eles. Talvez o primeiro passo que você precisa dar é entender que você precisa mudar. Que você precisa mudar. Que Deus não é só para dizer eu creio, que Deus está comigo a todos os momentos. Não. É você praticar esse Deus. É você praticar Deus acima de todas as coisas. Não é dizer Deus está comigo a todos os momentos, Ele sempre esteve na minha vida, mas você tem um tempo para falar com Ele? Você acha que falar com Deus é só aleatório? Você tem que falar o dia todo com Deus, a todo momento. Tudo que você vai fazer, você precisa dividir com Deus. Mas você precisa ter aquele seu tempo do secreto. Você precisa ter aquele seu tempo de secreto, de falar com Deus. Né? Não é uma regra, não há regras para estar na presença, mas o Senhor ama aqueles que estão na presença. Deus, ele amava, ele preferia mais estar na tenda de Davi, que era tão simples, do que toda aquela burocracia do tabernáculo. Então ele quer estar na sua tenda. Ele quer habitar o seu coração. E o seu coração é uma tenda, mas você precisa deixar o Senhor entrar. Você precisa deixar Ele fazer o renovo, Ele fazer o extraordinário. E vai doer, porque mudanças, transformações, lapidar dói. E o Senhor quer te lapidar, né? O Senhor quer aparar as arestas. Dói, mas é necessário. Dói, mas o resultado é a vitória, né? É as mãos no troféu, é a terra prometida, é o propósito sendo cumprido. Nós estamos aqui para viver um propósito que Deus tem para nós. A nossa missão
É evangelizar, é levar o evangelho do Senhor aonde nós formos. Essa é a nossa missão. Talvez você se pergunte qual é a minha missão. A sua missão aqui na Terra é essa. De alguma forma, seja através do seu trabalho, seja através de ações, seja através de associação, seja através de trabalho. Eu não sei de que forma você vai aplicar na sua vida, mas é levar a presença de Deus. De todas as formas que as pessoas olhem para você e consigam enxergar a presença de Deus. Você é uma enfermeira, mas aquele amor, aquele carinho, a pessoa olha para você e vê o próprio Deus. Ah, você é uma atendente, Deus olha para você, as pessoas olham para você e vê o próprio Deus. Você se compadece da necessidade do outro. Ah, você é um vendedor, a mesma coisa. Você é um padeiro, você é um cozinheiro. Não importa, você é um coveiro, você vai ter compaixão com aquela família. É com carinho que você vai fazer aquele ato, né? Então, assim, isso é praticar o dom do amor e isso também é colocar Deus em todas as coisas, é levar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus a gente leva, o id, né? Que é o id evangelizar, e Jesus disse isso aos seus discípulos, por isso que as pessoas falam, vai praticar o seu id, é praticar, é levar o Evangelho, é você levar através das suas ações, as pessoas olharem para você e enxergar o próprio Deus, e através das suas ações elas vão ver que Deus está transformando a sua vida, porque você está mudando, você está transformando. Você se compadece daquele mendigo, você se compadece daquela pessoa que está em condição vulnerável, você se compadece das dores do outro, você não fala mais mal, você não critica, você não é mais o justo juiz. Porque até aqui a gente se coloca como muitas vezes como justo juiz da vida dos outros. Né? A gente tem mania de querer resolver os problemas dos outros. Ah, isso aqui você coloca em tal lugar, isso aqui você não coloca em tal lugar, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assado. Foi lhe pedido alguma opinião? Foi lhe pedido conselho? Conselho você só pode dar quando a pessoa te pede. Mas ainda assim, quando você for dar um conselho, primeiro você vai falar com Deus, para que você não fale aquilo que está no seu coração, porque o coração é enganoso. Né? Então o coração ele se dói e aí, então você tem que fazer isso, você tem que meter o pé e quebrar tudo e pedir conta e sair de lá, tá? Então deixa eu dizer para você, fala com Deus. Antes de dar um conselho para alguém, fala com Deus. Porque talvez Deus vai dizer, suporta esse processo, porque depois desse processo vem a sua promoção, depois desse processo vem a sua terra prometida, esse processo faz parte e você vai falar outra coisa para a pessoa, porque é a sua vontade. Então, quando a gente vai dar um conselho, nunca é a nossa vontade. Às vezes você vai dar um conselho que nem é o que você queria falar, porque você já queria falar para a pessoa arrebentar com tudo. Mas você pediu para Deus direcionar a sua fala, né? E aí Deus vai fazer você falar da melhor forma possível. E Ele sempre vai pregar o amor. Ele nunca vai pregar a desilusão, a desunião. Ele nunca vai pregar, né? A violência. Ele nunca vai pregar esse tipo de coisa. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um justo juiz. Então ele age com justiça em todas as circunstâncias. Aliás, ele é o único justo juiz. Único. Porque nós não somos justos juízes. Quando nós agimos como juízes, não somos justos. Não somos imparciais. A gente sempre toma um lado e as dores. E Deus não tem isso. Ele é justo. Ele vai olhar ali, a balança vai equilibrar. A nossa balança às vezes está assim, mas a de Deus não. É uma balança equilibrada. Então, que Ele possa definir, né, direcionar aí a sua vida e a sua conduta, em nome de Jesus. Isso é praticar o dom do amor. Quando você mede as palavras que você fala para o outro. Quando você, da sua palavra, da sua boca, saem palavras que edificam. E se você não tem palavras que edificam para dizer, você não vai abrir a sua boca. É a melhor coisa, né? É um ato de amor também. É praticar o dom do amor, é você não sair falando tudo que vem, que dá vontade. Porque uma coisa eu vou te dizer, a palavra diz, não sou eu que vou dizer. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então aquela história de, eu falei da boca para fora, não. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, foi brincadeirinha. Não. Muitas pessoas usam das brincadeirinhas para falar coisas que está dentro do seu coração. Coração muitas vezes contaminados. As pessoas têm mania de uma coisa é a gente ser usada. Deus, ele usa a gente numa circunstância. Vamos dar um exemplo. Você era um viciado em drogas e Deus te libertou. Em nome de Jesus, eu creio. Então, quando ele vai colocar na sua vida sempre circunstâncias e pessoas que passaram, que estão passando, que têm parentes, que têm amigos passando pela mesma circunstância, para que o seu testemunho de mudança em Cristo Jesus
transforme a vida dessa pessoa também. Porque testemunhos mudam vidas, testemunhos ganham almas, mas é testemunho na presença do Senhor. Não é você dizer para outra pessoa, você tem que parar, pronto, acabou, sabe? Então, assim, eu falo muito isso, eu sofri de compulsão alimentar muitos anos da minha vida, muitos anos, e é uma luta constante, porque o inimigo, ele sabe aonde ele te pega. Então, eu tinha problema com obesidade, passei por cirurgia bariátrica, por N coisas, mas sabe o que muitas vezes eu ouvia, até das pessoas mais próximas, dizia assim, quer emagrecer, para de comer. Gente, é a mesma coisa de você dar uma facada na pessoa, entendeu? É a mesma coisa de você dar uma facada na pessoa, porque aquilo ali é uma doença, aquilo ali é um desalinhamento, né, do seu eu verdadeiro, né? Você está muito distante daquilo que Deus te criou para ser. Então, é melhor não abrir a nossa boca. É melhor ficar em silêncio se a gente não tem palavras, não tem ainda condições de dizer aquilo que Deus queria. E como eu vou saber, Fabiana, se eu vou dizer ou não o que Deus quer? Se você sabe que vai ferir a pessoa, você não foi Deus quem quis. Mas se você acha se você sabe que ali vai dar um conforto, vai alinhar, ajudar a pessoa a enxergar algo melhor, aí sim. Só que peça sempre direcionamento do Espírito Santo e ele vai te ajudar a você ter palavras que edificam, a você ter palavras, sabe, cuidado, mas eu tava nervoso, eu tava nervosa, só que a ferida que você faz, a flecha que você lança, você não pega ela de volta mais. Você não pega ela de volta mais. Igual a palavra dita, a flecha lançada, você não recolhe mais. Elas vão alcançar o alvo. E muitas vezes elas vão ferir. Então a gente tem que muito raciocinar em Cristo Jesus e pedir, direcionamento para que a gente use-as da melhor forma possível. Para que a gente as lance cheias de amor, sabe? Que a gente lance dardos de amor, inflamados do fogo do Espírito Santo e não inflamados para machucar e para ferir o outro. Então porque às vezes isso traz consequências que por mais que a pessoa vai te perdoar, se ela estiver em Cristo Jesus, ela vai te perdoar. E como eu perdoei todas essas pessoas que diziam isso e tantas outras coisas mais, Mas a gente sempre vai lembrar, a gente não tem amnésia, A gente não tem amnésia. A gente tem assim, perdão liberado. E o perdão é a gente olhar para as feridas e elas cicatrizarem. E você olhar para a cicatriz, você vai lembrar de todas as suas lutas, de todas as suas batalhas, de todas as feridas, de todas as setas, de todas as flechas, de todos os dardos inflamados. Você vai lembrar quem lançou, não tem jeito. Então, a gente precisa simplesmente pensar antes de fazer. E caminhar com Deus é isso, pensar. Então é aquela pergunta que você deve colocar na sua vida. Antes de você falar alguma coisa para alguém, faça a seguinte pergunta: o que Jesus falaria? Antes de fazer alguma coisa, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria? Antes de olhar para uma situação e tirar suas conclusões, diga: o que Jesus enxergaria nessa situação? Sempre coloca Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Amém? Glória a Deus, Louvado seja esse nosso Deus. Vamos orar para agradecer por esse novo dia, por tudo que o Senhor derramou por nós? Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos ou fecha os olhos da alma aí e abre o coração. Senhor meu Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, obrigada, Papai, obrigada pelo seu derramar. Obrigada pelo fluir do Espírito Santo, obrigada pelo fogo, Pai. Obrigada, Senhor, por cada palavra, por cada direcionamento. Obrigada por ministrar em mim, Espírito Santo, e através de mim. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Pai, que possamos praticar cada dia mais o dom do amor, em nome de Jesus. Senhor, que possamos estar todos os dias na sua presença, que sejamos perseverantes. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigada. Que não sejam palavras ao vento e nem ao léu, Pai, que vão direto para o nosso coração. Senhor, que dê frutos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, eu apresento agora os pedidos de todos os seus filhos que colocaram aqui no chat, que estão diretamente no coração de cada um, os meus pedidos, aqueles mais íntimos, Pai, que o Senhor possa receber cada um deles nesta manhã, alinhá-los, Pai, ao propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós e atendê-los segundo a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Pai,
Muda esse diagnóstico que os homens deram aos seus filhos. Restaura a vida destes que estão, Pai, nas UTIs, que estão em coma. Restaura a vida desses que estão, Pai, em comas espirituais, que possam despertar em nome de Jesus. Alinhe seus DNAs, Pai. Ah, Senhor, liberta de todas as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, as doenças físicas, a todas as interferências, Pai, que tem causado desalinhamento na vida desses filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura, dê agora que o fogo do Espírito Santo adentre nos corações, preenchendo, Pai, esse vazio no coração do seu filho, preenchendo essa lacuna, Pai, que ele já tentou preencher com tantas coisas do mundo. Ah, Pai, alinhe esses pensamentos, essas atitudes em nome de Jesus. Que a sua palavra, Pai, seja forte, seja fonte para seus filhos. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que eles possam transbordar mais e mais na vida e por onde forem, por onde nós formos, onde colocarmos os nossos pés, que sinta a sua presença e não nós, Pai. Que diminua cada um de nós e resplandeça em nós a sua face. Em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus, aleluia. Um dia abençoado, um dia cheio da presença para você, um dia cheio, né, do amor de Jesus, um dia cheio da prática do dom do amor. Você pode, você consegue, você é filha de Deus amado. E Ele já dessa manhã está alinhando o seu DNA. Toma posse. Agora você vai continuar aí na mesa com Ele, só você e Ele. Abra seu coração, se derrame, se entregue. Diga para Ele que você quer viver um renovo, que você se arrepende. Peça perdão pelos seus erros, suas falhas. Peça para que Ele alinhe sua vida, para que Ele direcione os seus caminhos, para que Ele cuide, refine as palavras que saem da sua boca, para que Ele limpe a lente dos seus olhos, você passe a enxergar com os olhos de Jesus. Ah, que eu declaro na vida de vocês sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, semelhantes ao de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um bom dia para você. E amanhã estamos aqui novamente na presença do Senhor, na presença da palavra, na presença do Espírito Santo, na sua presença, na presença daqueles que você vai convidar para sentar conosco nessa mesa. Seja perseverante. Se até hoje as coisas não deram certo para você, faça diferente agora. Busque juntamente com a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E lembre-se, ó, é a única hora que você pode ser mimado e mimada. Você está na mesa com o Pai. E o Pai é aquele zeloso mesmo, aquele que mima seus filhos e suas filhas. Então conta tudo para Ele que está acontecendo na sua vida, que Ele vai, com os ouvidos inclinados, Ele vai lutar suas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Então que Ele esteja aí, ó, habitando firme e forte no seu coração. Um bom dia para você e até amanhã. Um grande abraço.